É aqui que é o canal RSSV, é? Limpar aqui, pô. Empoeirado pra caramba, vamos. Voltei, seus putos! Fala aí, pessoal, eu sou o Rodrigo e sem avisar muita gente eu vinha testando esse cidadão aqui, ó, o Move Pro, um smartphone intermediário da brasileira Quantum que chegou ao nosso mercado no ano passado. É curioso porque quando ele foi lançado, não foi exatamente para substituir o Quantum Go, o outro modelo intermediário da empresa que já estava sendo vendido. Em termos de especificação, eles são muito parecidos, sendo que o Move Pro é maior e tem esse design diferente. Então a questão que eu busquei responder enquanto eu utilizava foi se ainda vale a pena adquirir um Move Pro em 2017, quando já há outros smartphones chegando o tempo inteiro. E beleza, vamos começar então pelo design. Eu gosto dessa parte frontal dele, que é um blocão todo preto. Para mim, simples em smartphones às vezes é a melhor opção. Também tem uma espessura e uma pegada bastante interessante com essa leve curvatura, me agrada. Só que o fundo, quando a Quantum fez as primeiras propagandas dele, eles lançaram aquele termo metal print, né, sobre a composição aqui dessa traseira, dizendo que era uma camada de metal com um acabamento não sei o quê. E olha, pessoal, na real mesmo, a sensação que a gente tem ao segurar o Move Pro e ao utilizá-lo no dia a dia é que isso aqui é um plasticão mesmo. O feeling que ele dá é um feeling daqueles de Moto G, dos modelos antigos que ainda não utilizavam metal, né? Não estou dizendo que isso é ruim, é o que é, né? Na verdade, eu até gosto da impressão geral que se tem sobre ele, só não é aquela coisa premium que de repente eles tentaram dar a entender. Parece plasticão mesmo. A tampa traseira também risca muito fácil, tenho que notar isso. Eu tomo o maior cuidado com os smartphones que eu tenho, com os que eu estou testando, e mesmo assim não consegui evitar aqueles risquinhos que são notados com certa facilidade, com alguma iluminação. E ela também é muito fina, talvez a mais fina que eu já peguei em um smartphone nos últimos tempos. Tirar e colocar essa danada aqui dá um trabalho considerável, porque são muitos encaixezinhos assim, é um tec sem fim para colocar. Eu realmente evito bastante, até porque existe um bom número de relatos na internet de pessoas que tiveram problemas com a tampinha que depois de um tempo passou a não encaixar muito bem, então ficava meio levantada. Algumas pessoas conseguiam passar a unha depois que tinham colocado ela totalmente. Não foi o que aconteceu comigo e com as pessoas que tiveram esse problema. A Quantum substituiu a tampa, eu vi muitos relatos de a Quantum mandar um novo acessório, aí, uma nova peça para as pessoas colocarem. Ainda assim, é uma questão a ser notada, né? Essa tampa realmente não me deixou muito fã. E aí, passando desse aspecto visual para talvez um pouco mais prático, para a gente falar de desempenho, o que eu posso dizer é que é ok, na verdade é o que eu esperava mesmo de um smartphone intermediário. A gente tem aqui 2 GB de memória RAM com um processador médio, então o desempenho dele, vamos dizer, é honesto. Eu não gosto muito de usar esse termo, já até mencionei em um vídeo anterior, mas acho que se encaixa bem quando a gente vai falar do Move Pro no manejo de aplicativos. Eu realmente não tive problemas de desempenho, ele abre e fecha sem muita dificuldade. De repente, quando você está com ele ligado há alguns dias, ou quando você está mexendo em aplicativos mais pesados, como por exemplo o Facebook Messenger, que não parece, mas come um desempenho do caramba, você vai encontrar assim aquelas engasgadinhas, aquela demora um pouco maior para abrir o aplicativo de novo depois que você fecha, mas nada fora do esperado para um telefone dessa categoria. Então o desempenho dele é bom, nada surpreendente, nada demais também, mas para a categoria tá legal. Pensando na realidade de 2017, uma coisa que não me agrada aqui são as câmeras. Elas têm até uma boa contagem de megapixels e tudo mais. A gente sabe que megapixels definitivamente não são tudo quando a gente vai falar de qualidade de imagem, de jeito nenhum. Não se apeguem totalmente a esses números. E assim, na claridade, esse telefone tira fotos boas. Você vai ver aí na internet, no Twitter, no Instagram, pessoas tirando boas fotos com o Quantum Move Pro, por exemplo, de dia ou em fim de tarde, principalmente em situações que não tem coisas se mexendo demais, você consegue bons resultados aqui, e isso meio que é aquilo que a gente pode esperar de intermediários hoje em dia, né?
mas eu acho que elas realmente mostram, sem muita dificuldade, que são meio mais ou menos em qualquer situação um pouquinho mais complicada. Então, de repente, um cenário com uma luz atravessada, em que a câmera tem que decidir qual é a exposição que ela vai aplicar, as coisas já ficam mais difíceis. Ou então, uma fonte forte de luz, como quando eu fui ao Batistão, que é o estádio daqui, né, à noite. Então, tinha o refletor, tinha o placar lá, ela tinha muita dificuldade de tirar uma boa foto. Cenários noturnos em geral, ou, por exemplo, no uso diário de aplicativos como o Snapchat ou o Stories do Instagram, né? Eu percebi claramente que esse não era o smartphone que eu poderia utilizar assim de forma confortável para fazer aqueles vídeos cotidianos em situações variadas de iluminação, né? Porque ela mostrava a sua limitação de forma bem clara nesse sentido. Então, para quem está saindo de um smartphone baratinho ou para quem já está acostumado com esse nível para as câmeras, isso aqui vai satisfazer? Vai sim. É muito comum que quando eu faça esse tipo de crítica, surja alguém nos comentários dizendo: eu tenho o smartphone, está sendo muito exigente, ele me atende no dia a dia. Beleza, eu só estou comparando com outras opções que hoje em dia, na mesma faixa de preço, estão disponíveis, como por exemplo o LG K10 novo ou o Moto G5, que estão em uma faixa de preço muito parecida com a do Move Pro e oferecem sim uma experiência melhor de câmera. Passando para outros aspectos que também são importantes, vamos ver a tela. É uma LCD com tecnologia IPS que me agrada, eu gosto da tela dele sim. Tem cores satisfatórias, uma iluminação ok também, ângulos de visão bacanas, ele não distorce as cores quando você olha assim de ladinho. O Android que ele utiliza é aquele tipo que tenta se aproximar do original do Google, né? Quer dizer, o Android puro. Algumas modificaçõezinhas de ícones, o que eu não curto muito é o aplicativo de câmera do Move Pro, e aí isso se estende para outros smartphones da Quantum também, mas enfim, é o que é, de repente você pode baixar outro aplicativo de câmera na Play Store. Em termos de bateria, é aquela coisa, eu posso dizer que ele tem uma duração bastante padrão, não é uma coisa que se destaca nem de forma positiva, nem de forma negativa, eu não faria uma observação em nenhum desses dois sentidos. Se você tem uma utilização mais convencional, saindo de casa aí no meio da manhã, chegando no fim da tarde, ele aguenta sim, de repente com o uso mais intenso de jogos e redes sociais, você vai precisar ficar de olho aí para de repente dar um pit stop em algum lugar que tenha tomada. E por falar em pit stop, essa questão da velocidade de carregamento, sim, merece uma observação. Eu posso dizer que o Move Pro meio que está em uma geração anterior em termos de recarregamento, porque hoje em dia a gente vê intermediários chegando ao mercado já com a capacidade de quick charge, né? De encher a carga em uma velocidade um pouco mais satisfatória. Ele não. Então assim, não é nada fora do comum, mas ele leva um tempinho a mais para chegar a 100% de carga aí. É uma questão que deve se observar assim. Então, pessoal, para fazer um balanço sobre o Move Pro, é aquela coisa. Não é um smartphone ruim, não. Para quem está saindo de um baratinho aí, pega ele, com certeza vai atender. O fato, por exemplo, de ele arranhar o fundo vai te atrapalhar no seu dia a dia? Não. Até o fato de ele demorar para recarregar não vai atrapalhar muitas pessoas que recarregam durante a noite. Eu faço essas observações aqui porque é meio que uma análise, então eu me sinto obrigado a dizer isso. É um smartphone que vai atender a muitas pessoas, mas o fato é que hoje em dia, na faixa de preço dele, existem outras opções bastante competitivas no mercado, como por exemplo o Moto G5, que foi lançado há pouco tempo, ou o LG K10, que tem uma câmera frontal bastante bacana, ou até opções um pouco mais antigas que atualmente custam menos, como por exemplo o LG X Power, que em termos de especificação é muito parecido, mas tem uma bateria muito maior. É aquela coisa, pelo valor tabelado que a Quantum cobra para o Move Pro no site oficial dela, eu acho que não é uma boa opção, não. De repente, se você encontra usado na mão de alguém por um valor mais convidativo, aí você pode pensar nisso, mas assim, como as coisas estão, padrão, é bastante complicado para o Move Pro sobreviver em 2017. Eu estava comentando com alguns amigos um fato bastante curioso, que é o seguinte: a Quantum já lançou 3 smartphones no mercado. Primeiro, o Go, né, que foi seu smartphone de estreia. Depois, o Move Pro junto com o Move, que é uma versão um pouco mais simples. E depois, o Fly, que até agora é o top de linha da empresa. E em termos de satisfação, quando eu utilizei,
O que mais me pegou de forma positiva foi justamente o Go, que é o de estreia. Ele tem um design bastante bonito, um desempenho que me agradou bastante enquanto eu utilizei. Não é perfeito, mas ainda assim foi o que me deixou a melhor impressão. Mais uma vez, não estou dizendo que o Move Pro é ruim por isso, mas eu acho que, em comparação com outras opções, ele merece sim algumas ressalvas. E é isso, pessoal. Tentei fazer esse vídeo mais descontraído, mais informal também, para dar aqui as minhas impressões sobre o Move Pro. Eu não mencionei, mas ele tem o LED de notificações que está piscando aqui na minha frente. É um dual chip, claro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube.